Oi! Se você não me conhece, eu sou a Nath do Ateliê Vamos Costurar e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma necessaire totalmente transparente com os acabamentos em sintético. Eu usei o plástico cristal e usei o sintético Eros lá da Personal. Se você não conhece, entra aqui na descrição ou nesse link que eu tô deixando aqui na tela para conhecer. Usa o meu cupom de desconto para você ter um descontinho lá no site deles. Antes de ir lá para o passo a passo, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e já deixa um like que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos lá para o passo a passo. Então, para fazer esse estojinho transparente, a gente vai usar um pedaço de plástico cristal 0,40, lá na Personal tem o 0,40, esse daqui é o transparente. Vocês podem usar o translúcido, podem usar o colorido, eu tô usando o transparente aqui. Aí a gente vai usar duas tirinhas de 32 por 2,5 no sintético Eros. Esse daqui é o Fantástico, também tem lá na Personal, ele é 0,8. Vocês podem usar qualquer outro sintético 0,8 para fazer esse acabamento. E duas tirinhas de 12 por 2 centímetros. Aí a gente vai usar um zíper de metro, que eu cortei um pouquinho maior do que 30, então ele deve estar com uns 36 centímetros, pode usar uns 34 se vocês tiverem. E um cursor. E aí a gente vai começar a montar o nosso estojo. Então, pra gente fazer o acabamento aqui nessas laterais do nosso plástico cristal, a gente vai fazer os acabamentos nas laterais de 28 centímetros. Então, aqui onde tem 30 centímetros, a gente não vai fazer acabamento agora, é nas de 28. Então, eu pego as minhas duas tirinhas, aquelas que a gente cortou de 32 por 3 centímetros, e aí vou fazer uma marquinha bem aqui no meio. Então, ficou 1,5 centímetro pra cá, 1,5 centímetro pra cá. Aí, eu colei duas fitas dupla face, daquela bem fininha, uma em cada ponta. Tirei o papelzinho aqui. E vou colocar o meu plástico, a borda do meu plástico, um pouquinho antes aqui da minha marquinha. Coisa de 1 milímetro. E aí a gente dobra. E aí a gente garante que fica tudo retinho, sem aparecer debrum lá do outro lado, ó, dos dois lados. Agora o que eu vou fazer é, eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui, na pontinha, mais perto do plástico, não aqui na borda do nosso sintético, perto do plástico. Uma costura bem aqui na pontinha para segurar o sintético ali. No nosso zíper, eu também colei um pedacinho de fita dupla face para ficar muito mais fácil da gente aplicar aqui. Vocês viram que não tem segredo, né? É só aplicar a técnica certa que aí a gente não sofre para fazer essas coisas. Então, vou tirar aqui o meu papelzinho da fita dupla face. E vou soltar o meu zíper, ó, inteiro. E aí, a gente vai colando aqui a mais ou menos essa distância aqui lá dos nossos dentinhos para poder passar o cursor depois também. Agora a gente vai passar uma costura aqui, ó, perto dos dentinhos do zíper, mas em cima do nosso sintético Eros aqui. Esse sintético Eros, ele dá uma pegadinha no pezinho que é de metal. Então, se você estiver costurando com um pezinho de metal, ou você coloca uma fita crepe aqui embaixo do seu pezinho para ele deslizar bem, ou você faz o que eu fiz. Passa um creminho aqui, um hidratante de mão mesmo, aqui nessa base aqui do seu sintético, que aí ele vai deslizar bem.
Agora a gente tem que colocar o cursor. Para colocar o cursor, eu vou colocar do lado avesso pra gente não ficar desvirando muitas vezes a nossa peça. Então eu vou virar assim e assim. Ajeitando os meus dois plásticos aqui bem retinhos, eu vou cortar esse excesso aqui. Aí eu já tô com tudo alinhadinho. Vou cortar 2 dentinhos aqui, só de um dos lados. Vou começar colocando o meu cursor, primeiro do lado que eu não cortei. Depois eu encaixo onde eu cortei. Fechei ele inteirinho, ó, tá bem certinho. Agora a gente vai passar o cursor de novo pra parar lá no meio. Vou parar o meu cursor aqui no meio. Agora eu cortei mais 2 pedacinhos de 7 por 2 centímetros pra fazer as linguetinhas aqui que a gente vai encaixar nessa parte do zíper aqui, ó. Então, vou encaixar, vou colocar bem aqui centralizado, no meio do zíper, mas bem aonde começa o nosso plástico. Vou trazer meu plástico pra cá e vou passar uma costurinha aqui nessa bordinha. Vou fazer isso dos dois lados, a gente não pega esse plástico aqui de cima, tá? A gente vai passar a costurinha só ali no zíper. E aqui a gente traz o plástico pra cá, pra passar essa costura aqui. Então, ó, trouxe meu plástico pra cá, e aí eu passo a costura. Agora que a gente já aplicou as linguetinhas aqui, a gente vai dobrar ao meio isso daqui. Vai encontrar aqui o meio do zíper e vai fazer um piquezinho aqui nessa parte do plástico. É um piquezinho, pra depois a gente esconder com acabamento, tá? Ó, bem pequenininho, só pra gente encontrar o meio, só pra gente saber que aqui é o meio que a gente vai posicionar em cima do zíper pra passar uma costura reta aqui. Do outro lado a mesma coisa. Agora a gente coloca aqui esse piquezinho que a gente fez bem em cima do nosso zíper e passa uma costura de cada lado com um pé de máquina normal mesmo. Um aqui e um aqui. Aqui a gente passou uma costura simples, sem segredo. Na minha máquina eu não preciso nem passar creme aqui para costurar o plástico, ele vai tranquilo, esse 0,40. Agora a gente vai fazer as cadeirinhas. Então a gente vai pegar aqui uma das pontas do nosso estojo e vai colocar a nossa régua. Você não necessariamente precisa ter uma régua dessa igual a minha, mas essa régua aqui dá uma facilitada na nossa vida. Então, eu vou colocar uma caixinha de leite de 3,5 por 3,5. Já vou mostrar onde que é o 3,5 que vocês têm que se guiar. Ó, é aqui. Então, aqui entre o 3 e o 4 eu tenho 3,5, é em cima da minha costura que eu vou deixar o 3,5. E aqui o 3,5 na borda aqui do meu plástico, 3,5 pra cá, eu vou desenhar. Com caneta esferográfica mesmo, porque essa caneta a gente apaga com álcool depois, álcool normal. E a gente vai fazer um acabamento aqui, então não vai ficar aparecendo. A gente vai fazer isso nos 4 cantos e vai recortar esses pedacinhos de plástico.
Agora a gente vai pegar uma tirinha, aquela lá que eu falei no começo do vídeo, de 12 por 2, e vai colocar dupla face e vai fazer esse acabamento aqui, ó. Vou colocar a fita dupla face aqui e já mostro pra vocês. Desse lado eu já fiz, já colei aqui o acabamento. Desse outro eu vou fazer com vocês. Então, ó, eu vou colar essa parte aqui, passei dupla face dos dois lados. Vou colar essa parte um pouquinho mais pra baixo aqui, da onde tá o meu risquinho. Ó, então o meu plástico tá aqui, meu risquinho tá aqui. Vou tirar essa outra dupla face. E vou colar. Ela tem que ficar exatamente na frente da outra aqui, assim. Para o acabamento ficar bonitinho. Aí a gente corta esse excesso. E agora eu vou passar uma costura aqui para segurar esse acabamento dos dois lados, aqui e aqui. Passei um creminho aqui também para deslizar. Vocês viram que tinha várias camadas aqui nessa parte e que ela foi sem chorar, né? Agora do outro lado a mesma coisa. Agora que a gente já passou essas costurinhas aqui, a gente vai abrir as nossas caixinhas de leite. Então, ó, a gente traz aqui, dá uma puxadinha pra fora, pra não amassar muito o seu plástico. E vai abrir isso aqui assim, ó. Essa parte aqui que a gente acabou de fazer o acabamento, a gente dobra pro outro lado, então a gente não dobra isso aqui pra cima do zíper. É muito mais fácil, vocês vão ver a hora que vocês estiverem fazendo, de dobrar pro outro lado. Então, a gente vai dobrar lá pro outro lado e vai passar uma costurinha aqui. Aqui a gente não precisa fazer pé de máquina, a gente pode jogar nossa agulha lá pra direita pra ficar uma margenzinha menor. Então, a gente vai fazer isso nos 4 lados. Ó, vou abrir aqui, passar uma costura aqui. Aqui desse lado a mesma coisa, vou abrir, vou jogar o meu acabamento lá pro outro lado do zíper. Aqui a mesma coisa. Depois a gente faz os acabamentos e tá pronta. Aí, fazendo os 4 cantinhos, ela vai ficar assim, tipo um baúzinho. E agora a gente precisa fazer acabamento nos 4 cantinhos. E não vai ser diferente do que a gente já fez. Então, peguei aqui 8 centímetros por 2, 4 vezes, para os 4 cantos. Colei a fita dupla face, vou tirar os papeizinhos e vou colar aqui. E depois eu vou levar lá na máquina para costurar. Então é isso, vou colar lá nos 4 cantinhos e vou passar uma costurinha aqui. E aí, depois de fazer a costurinha nos 4 cantinhos de acabamento, ela fica assim, super bonitinha, dava até pra usar desse lado, né? A gente abre aqui o zíper. E aí a gente vai desvirar com muito cuidado, muito carinho, para não ficar marcado o nosso plástico cristal. Pronto, e aí nossa necessaire, nosso estojo, ou para que vocês quiserem usar, tá prontinho. Então é isso, eu amei o resultado dessa peça, ficou exatamente do jeitinho que eu queria. Deixa aqui nos comentários pra mim se você também gostou. Ampliem, diminuam esse molde, porque eu tenho certeza que vender isso aqui em kitzinhos vai ser um sucesso no Natal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.